Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Jean DBS e nesse vídeo nós vamos falar sobre Microsoft AZ900 ou Azure Fundamentals, tá? Então pessoal, antes eu vou falar uma coisa para vocês, tá bom? Vou falar sobre essa certificação aqui, já até passei aqui, deixa eu voltar. Essa é uma prova de conceitos, né? São conceitos da Azure. Então, mas eu nunca abri a console para mexer na Azure. Mas eu nunca trabalhei com Azure. Essa é uma prova conceitual. Claro que se você já tiver tido contato com a console, show de bola, tá? Mas se você tiver estudado apenas sem ter acesso na console, você consegue, porque essa não é uma prova prática, é uma prova conceitual, tá? E pessoal, eu costumo dizer que os estudos pela academia da Microsoft são ótimos. Todas as provas que eu fiz até hoje foi feita por por essa academia que está lá em learning, né, de leitura.microsoft.com. Aí você pode escolher a Z900, todas as outras trilhas da Azure, você consegue por lá, tá? Então, pessoal, esse simulado é um simulado de 50 questões. Agora, se vocês observarem, vão ter muitas questões quase idênticas, só que ela muda uma palavra ou outra, tá? Então, ela foi baseada na prova da Z900. A minha prova da Z900 teve muitas perguntas como yes or no, igual a gente tem aqui nesse simulado. Então, muita atenção, que às vezes você vai falar assim, ó, essa questão aqui é igualzinha à anterior, não é não? Tem algo lá que vai mudar, tá? Então, às vezes você vai ver uma sequência de várias questões que você vai falar assim, uai, tá próxima, tá igual. Não é, tá? Então, vamos lá? Então, vamos embora lá. Vamos lá. E outra, né? Olha o tamanho das questões. Sua empresa possui data centers em Los Angeles e Nova York. A empresa tem uma assinatura da Microsoft Azure. Você está configurando os dois data centers como sites, como clusters geográficos para a resiliência do site. Você precisa recomendar uma opção de redundância de armazenamento do Azure. Você tem os seguintes requisitos de armazenamento de dados. Os dados devem ser armazenados em vários nós. Os dados devem ser armazenados em nós em localizações geográficas separadas. Os dados podem ser lidos do local secundário, bem como do local principal. Qual das seguintes opções de redundância armazenada da Azure você deve recomendar? Vamos lá. É a Read Only Gel Redundant Storage. Então, embaixo dasquelas questões, de algumas questões, eu vou deixar sempre o porquê, tá? Então, tá aí para que vocês possam ver. Beleza? Vamos lá. A assinatura do Azure da sua empresa inclui um plano de suporte básico. Eles gostariam de solicitar uma avaliação do design de um ambiente Azure da Microsoft. Isso, no entanto, não é suportado pelo plano existente. Você deseja garantir que a empresa assine um plano de suporte que permita essa funcionalidade, mantendo as despesas no mínimo. Solução: você recomenda que a empresa assine o plano de suporte Professional Direct. A solução atende esse objetivo? Não, porque ele está falando com custo mínimo, tá? Então, o Direct, pode te dar essa opção mais customizada e é um pouquinho caro, tá? Você tem uma tarefa de implantar máquinas virtuais do Azure para a sua empresa. Você precisa do uso da solução de implantação de nuvem apropriada. A solução: você deve fazer o uso de software como serviço, ou seja, o SaaS. A solução atende esse objetivo? O que vocês acham? O SaaS, ele realmente atende o objetivo que a gente quer? Claro que não, né? A próxima questão, se eu não me engano, é a mesma, mudando algumas coisas. Se eu não me engano. Você tem a tarefa de implantar máquinas virtuais do Azure para a sua empresa. Você precisa fazer o uso da solução de implantação de nuvem apropriada. A solução: você deve fazer o uso da plataforma as Service, ou seja, o PaaS. Atende o seu objetivo? O que vocês acham? Claro que não. Agora você tem a tarefa de implantar máquinas virtuais do Azure para a sua empresa. Você precisa fazer o uso da solução da implantação de nuvem apropriada. Você deve fazer o uso de infraestrutura como serviço. E aí, atende ou não?
Claro que atende, né? Se nós estamos falando de máquinas virtuais, nós estamos falando de, de IaaS, né? Bora? Seus desenvolvedores criaram 10 aplicativos web que devem ser hospedados na Azure. Você precisa determinar qual plano de camada da web do Azure para hospedar os aplicativos web. O plano de nível da web deve atender os seguintes requisitos: os aplicativos da web usarão domínios personalizados. Cada um dos aplicativos da web requer 10 GB de armazenamento. Cada um dos aplicativos da web deve ser executado em instâncias de computação dedicada. O balanceamento de carga entre as instâncias deve ser incluído. Os custos devem ser minimizados. Qual o seu plano de nível F você deve usar? Então lembra que cada plano desse aí, gente, tem uma quantidade de disco de armazenamento. Então, ele está falando que requer 10 GB. Qual que é o plano que nos permite isso daí? Isso aqui tem que estar na cabeça. É o básico. Olha lá, o standard oferece 50 GB de espaço de armazenamento, enquanto o básico oferece 10, tá? Ó, lembra que eu falei, muitas questões é yes or no. A minha prova foi assim, de cima embaixo. Você está planejando migrar uma empresa para a Azure. Cada uma das numerosas divisões da empresa terá um administrador para gerenciar os recursos da Azure usados por suas respectivas divisões. Você deseja certificar-se de que a implantação da Azure que você emprega permite que o Azure seja segmentado para as divisões, mantendo o esforço administrativo no mínimo. No mínimo. A solução: você planeja usar vários diretórios do Azure com Active Directory. Isso atende? Não, não atende, tá? Ó, já foi falado disso aí. Seus desenvolvedores criaram um aplicativo da web portal para usuários na filial de Miami. O aplicativo da web será acessível ao público e usado pelos usuários de Miami para recuperar informações de clientes e produtos. O aplicativo da web está sendo executado em um ambiente de teste local. Você planeja hospedar o aplicativo web no Azure. Você precisa determinar qual plano da camada da web Azure hospedará o aplicativo web. O plano de nível da web deve atender os seguintes requisitos: o site usará o URL miamireland.com e o site será implantado em duas instâncias. O suporte SSL deve ser incluso. O site requer 12 GB de armazenamento. Qual que nós falamos que possui 12 GB? É o standard. Sua empresa está planejando migrar todas as suas máquinas virtuais para uma assinatura pré-paga da Azure. Pré-paga. As máquinas virtuais estão atualmente hospedadas nos hosts Hyper-V em um datacenter. Você deve certificar de que a solução da Azure pretendida usa o modelo de despesas correto. Solução: você deve recomendar o uso do modelo de gasto elástico. A solução atende o objetivo? Preste atenção no enunciado, gente. Assinatura pré-pago, gasto elástico, atende? Claro que não. O gasto elástico é aquele que você já sai adivinhando as coisas, né? Sua empresa está planejando migrar todas as máquinas virtuais para uma assinatura pré-paga da Azure. Olha só. As máquinas virtuais estão altamente hospedadas no host Hyper-V em um datacenter. Você deve certificar que a solução pretendida usa o modelo de despesas correto. Solução: você deve recomendar o uso de modelo de despesas escaláveis. Isso, é isso. Estou usando uma máquina baixa agora, depois quero usar uma maior, vou escalando e vou escalando o preço, beleza? Olha lá, não. Então, gente, cuidado com essas frases, tá? Cuidado. Ó, agora sim, ó. Operacionais. Sua empresa está planejando migrar todas as suas máquinas virtuais para uma assinatura pré-paga da Azure? As máquinas virtuais estão altamente hospedadas nos hosts. É a mesma pergunta, só que fala assim, ó. Você recomenda o uso de modelo de despesa operacional. Claro que é operacional. O que eu estou usando eu vou pagar. Ah lá. Yes. Entendeu? Você é obrigado a implantar uma solução de inteligência artificial na Azure. Você quer ter certeza de que é capaz de criar, testar e implantar análises preditivas para a solução. A solução proposta. Você deve usar o Azure Cosmos DB. A solução atende. Estou falando de inteligência artificial. O Cosmos DB é para isso? Não, não é não. A floresta do Active Directory da sua empresa inclui milhares de contas de usuário. Você foi informado de que todos os recursos de rede serão migrados
para o eixo. Depois disso, o data center local será desativado. Você é obrigado a empregar uma estratégia que reduza o efeito sobre os usuários, uma vez que a migração planejada tenha sido concluída. Solução: você planeja sincronizar todas as contas do usuário da Active Direct com as Azure Active Direct. A solução atende o objetivo? Olha aí. Você já migrou? Atende ou não atende? Atende, você já fez a migração. Você é obrigado a implantar uma solução de inteligência artificial no Azure, mesmo parecido com o Cosmos DB. Você quer ter a certeza de que é capaz de criar, testar e implantar análises preditivas para a solução. Agora, olha só, lá falando do Cosmos DB, e aqui você deve usar o Azure Machine Learning. E aí, gente? Lá foi não. E aqui? IA com Machine Learning. Será que é verdade? Claro. Machine Learning. A infraestrutura da sua empresa inclui várias unidades de negócio, cada uma precisando de um grande número de vários recursos da Azure para operações diárias. Os recursos exigidos para cada unidade de negócio são idênticos. Você é obrigado a sancionar uma estratégia para criar recursos de Azure automaticamente. Solução: você recomenda que o serviço da Azure API Management seja incluído na estratégia. Essa solução atende? Não, essa API não vai fazer sentido para isso, tá? Então, gente, leiam essas coisas, para que essa API serve, leia o que o enunciado está pedindo, tá? Vocês veem que o enunciado é muito grande, mas teoricamente a solução ali já tem a resposta. A infraestrutura da sua empresa inclui várias unidades de negócio, cada uma precisando de um. Olha só, é a mesma pergunta com um contexto diferente. Os recursos exigidos por cada unidade de negócio são idênticos. Você é obrigado a sancionar uma estratégia para criar recursos daí automaticamente. A solução: você recomenda que os grupos de gerenciamento sejam incluídos na estratégia? Não, também não. É a mesma pergunta, só que agora a solução é: você recomenda que os modelos Azure Resource Manager, ARM, Azure, seja atendido. Se falou de várias unidades de negócio, gente, é o Azure Resource Manager, ok? Desculpem. Você tem a tarefa de implantar o aplicativo Lob. Procura o que é esse Lob aí, gente, que será instalada em uma máquina virtual na rede. Você foi informado de que a estratégia de implantação do aplicativo deve permitir uma disponibilidade garantida de 99,99%. Você precisa garantir que a estratégia exige o mínimo possível de máquinas virtuais e zona de disponibilidade. A solução é que você inclui duas máquinas virtuais e uma zona de disponibilidade em sua estratégia. Atende? Atende não. O ponto forte ali, ó, é o lobby. Mesma pergunta, só que agora fala assim, ó, você inclui uma máquina virtual e duas zonas de disponibilidade em sua estratégia. Atende? Também não. Ó, muito cuidado, gente. Isso aí vai cair na prova de vocês. Atentem-se. Mesma, só que agora você solução, você inclui duas máquinas virtuais e duas zonas de disponibilidade. Deu certo? Deu. Então, procura o que é lobby, que vocês vão saber o que esse serviço faz, tá? Então, olha só, nós tivemos três questões falando de lobby, ó. Aqui, ó, você inclui duas máquinas virtuais e uma zona. Não deu certo. Uma máquina virtual e duas zonas. Não deu certo. Duas máquinas virtuais e duas zonas. Aí deu certo. Então, atenção no enunciado. Os desenvolvedores de sua empresa pretendem implantar um grande número de máquinas virtuais personalizadas semanalmente. Eles também removerão essas máquinas virtuais durante a mesma semana em que forem implantadas. 60% das máquinas virtuais têm o Server 2016 instalado, enquanto os outros 40% têm o Linux. Você deve garantir que o esforço administrativo necessário para esse processo seja reduzido ao empregar um serviço adequado. Você recomenda o uso do Microsoft Management Desktop. Atende o objetivo? Microsoft Management Desktop, gente. Vai atender o objetivo como? Sendo que tem máquinas, 40% de máquina Linux ali. Os desenvolvedores da sua empresa pretendem implantar um grande número de máquinas visuais. Tá. Olha só.
40% limpo. Você deve garantir que o esforço administrativo necessário seja. Solução: você recomenda o uso de instâncias de máquinas virtuais reservadas a Azure? Atende? Também não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então foque no enunciado. Mesma coisa. Agora a solução: você recomenda o uso. Opa, minha máquina quase reiniciou aí. Você recomenda o uso. Tomara que não tenha parado a gravação. Você recomenda o uso do DevTest? Ah, claro. O DevTest é um serviço que faz isso aí para você. Ele instala e desinstala. Foco, gente. Sua empresa possui máquinas virtuais hospedadas na Azure. As VMs estão localizadas em uma rede virtual da Azure chamada VNet 1. A empresa tem usuários que trabalham remotamente. Os trabalhadores remotos requerem acesso às VMs na VNet 1. Você precisa fornecer. O que você deveria fazer, hein, gente? Nossa, essa aí é o básico do básico, hein, gente? Configurar site to site, configurar point to site. Essa é fácil demais. Letra C, ó. Tem até explicação lá embaixo para vocês lerem, tá? Sou bonzinho. Você foi informado por seus superiores sobre a intenção de uma empresa de automatizar a implantação de servidores na Azure. Há, no entanto, alguma preocupação de que as credenciais administrativas possam ser descobertas durante esse processo. Você deve garantir que durante a implantação as credenciais administrativas sejam criptografadas. Uma solução adequada da Azure. Você recomenda o uso de proteção de informações da Azure. Essa solução atende. Uso de proteção de informações. Existe a tecnologia? Ela vai atender? Não vai, não. Mesma coisa. Agora, olha lá. Você recomenda o uso da autenticação de multifator. Vai atender? Também não. O multifator, o que tem uma coisa a ver com a outra? Agora, ó, você configura o uso do Azure Ad Identify Protection. A solução atende? Atende, claro. Então, observa que tem muito disso aqui, gente, e foi de propósito. Informação. Recomendo o uso de proteção de informação? Não. Recomendo o uso da autenticação? Também não. A autenticação para você logar com dois fatores, mas se o cara invadir lá, ele consegue ver que não está criptografado. Então, a Azure AD Identity. Sua empresa tem um objetivo, sua empresa tem um ambiente Azure Active Directory Azure AD, Azure AD. Os usuários ocasionalmente se conectam no Azure AD pela internet. Você foi encarregado de garantir que os usuários se conectem ao Azure pela internet a partir de endereço IP não identificados. Não identificados sejam automaticamente incentivados a alterar as senhas. Solução: você configura o uso do Privileged Identity Managed to Azure AD. A solução atende? Não atende, não. Porque não é esse serviço que faz isso, não. Você está planejando uma estratégia para implantar vários servidores web, servidores de banco de dados no Azure. Essa estratégia deve permitir que os tipos de conexão entre os servidores da web e os servidores de banco de dados sejam controlados. Solução: você inclui grupos de segurança de redes, que são chamados NSGS, em sua estratégia. Atende? Network Security Group, né, gente? Não tem nem o que discutir. Você está planejando uma estratégia para implantar vários servidores web, servidores de banco de dados na Azure. Essa estratégia deve permitir que os tipos de conexão entre os servidores web e os servidores de banco de dados sejam controlados. Solução: você inclui um gateway de rede local em sua estratégia. E aí? Claro que não, né? O que tem a ver? A floresta da Active Directory de sua empresa inclui milhares de contas de usuários. Você foi informado que todos os recursos de rede serão migrados para Azure. Depois disso, o data center local será desativado. Você é obrigado a empregar uma estratégia que reduz o efeito sobre os usuários uma vez que a migração planejada tenha sido concluída. Solução: você planeja exigir autenticação de multifator. E aí? Claro.
Assim, você já migrou tudo aí. E você quer garantir a segurança? Você tem uma rede local que contém vários servidores. Você planeja migrar todos os servidores para as Azure. Você precisa recomendar uma solução para garantir que alguns dos servidores estejam disponíveis em um único datacenter do Azure se ficar por um longo período. O que você deveria incluir nessa recomendação? Fault Tolerance. Quais são as duas características da nuvem pública? Nuvem pública, você sabe, né? É Azure, AWS, Google, Oracle. Não confunde com as privadas, não. Sua empresa planeja migrar todos os seus dados e recursos para a Azure. O plano de migração da empresa afirma que apenas soluções de plataforma como serviço PaaS devem ser usadas na Azure. Você precisa implantar um ambiente da Azure que atenda ao plano de migração da empresa. Você cria um serviço de aplicativo da Azure e banco de dados SQL do Azure. Isso atende? Estamos falando de PaaS. Exato. Plataforma como serviço, gente. Sua empresa planeja migrar todos os seus dados e recursos para a Azure. O plano de migração da empresa afirma que apenas soluções de plataforma como serviço PaaS devem ser usadas. Você precisa implantar um ambiente da Azure que atenda o plano de migração da empresa. Você cria um serviço de aplicativo e máquinas virtuais com o Microsoft SQL. Isso atende? Sim, eu acho que eu dou. São diferentes, mas resolve, ó. Quase que eu achei que era a mesma pergunta. Sua empresa planeja migrar todos os seus dados e recursos para a Azure. O plano de migração da empresa afirma que você precisa de soluções. Três perguntas iguais. Você precisa implantar um ambiente Azure que atenda o plano de migração da empresa. A solução você cria o serviço de aplicativos do Azure de pontos de armazenamento. Isso atende? Não, porque isso ali não, já não é PaaS. Sua empresa hospeda o aplicativo de contabilidade chamado app1, que é usado por todos os clientes da empresa. A app1 tem baixo uso durante as primeiras 3 semanas de cada mês e uso muito alto durante a última semana de cada mês. Qual o benefício do serviço da nuvem Azure e da suporte a iniciamento de custo para esse tipo? Ó, essa é fácil demais. Elasticidade, gente. Isso eu ia chamar de elasticidade. Você planeja migrar um aplicativo web para Azure. O aplicativo da web é acessado por usuários externos. Você precisa recomendar uma solução de implantação em nuvem para minimizar a quantidade de esforço administrativo usado para gerenciar o aplicativo da web. O que você deveria incluir na recomendação? Passa, eu estou falando de aplicativo. Você tem uma rede local que contém 100 servidores. Você precisa recomendar uma solução que forneça recursos adicionais para esses seus usuários. A solução deve minimizar os custos operacionais de capital. O que você deveria incluir? Híbrido, tá? Rede local e servidores. Faltam 10 só, tá? Tá acabando. Você planeja migrar vários servidores de uma rede local para a Azure. Qual que é a vantagem de usar o serviço de nuvem público para os servidores em uma rede local? A cloud pública compartilha entre as múltiplas corporações e cada um usa porção dos seus recursos na sua nuvem, tá? Então, olha lá, até coloquei aqui. Muito cuidado com essa questão que ela vai cair na sua prova. Em qual tipo de modelo de nuvem todos os recursos de hardware pertencem a terceiros e são compartilhados entre vários locatários? Pública. Você tem você tem 1.000 máquinas virtuais hospedadas nos hosts Hyper-V em um data center. Você planeja migrar todas as máquinas virtuais para uma assinatura pré-paga. Você precisa identificar qual modelo de despesas para a solução qual que é.
Operacional, elástica, capital, escalable. Operacional. Uma das principais mudanças que você enfrentará ao passar da novo local para a nuvem pública é a mudança de despesa. Lembre disso, tá, gente? Você não vai precisar ficar comprando aqueles servidores mais, não. Sua empresa possui uma rede local que contém vários servidores. A empresa planeja reduzir. A empresa planeja. A empresa planeja reduzir as seguintes responsabilidades administrativas, fazendo backup dos dados do servidor físico, aplicativo, não, fazendo backup dos dados do aplicativo, substituindo o hardware do servidor com falha, gerenciando a segurança do servidor físico, atualização dos sistemas operacionais do servidor, gerenciando permissões para documentos compartilhados. A empresa planeja migrar servidores para máquinas virtuais da Azure. Você precisa identificar quais as possibilidades administrativas serão eliminadas após a migração. Quais são as duas possibilidades que você deve identificar? Cada resposta completa a solução. Trocar o servidor que falhou e gerenciar a segurança do servidor físico. Você planeja provisionar recursos de infraestrutura como IaaS no Azure. Qual recurso é um exemplo de IaaS? Fácil, fácil. Azure Virtual Machine. Em quais modelos de nuvem você pode implantar servidores físicos? Private Cloud e Hybrid Cloud. Você tem 50 máquinas virtuais hospedadas no local e 50 máquinas virtuais hospedadas na Azure. As máquinas virtuais locais e as máquinas virtuais do Azure se conectam. Que tipo de modelo de nuvem é essa? Pelo amor de Deus. Híbrido. Sua empresa planeja migrar todos os seus dados e recursos para a Azure. O plano de migração da empresa afirma que apenas soluções de plataforma como PaaS devem ser usadas na Azure. Você precisa implantar um ambiente do Azure que atenda ao plano de migração da empresa. Solução: você cria máquinas virtuais do Azure, banco de dados SQL do Azure e conta de armazenamento. Isso atende? Não, 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 não. Sua empresa planeja implantar vários aplicativos personalizados. Os aplicativos fornecerão serviços. Cada aplicativo terá vários aplicativos. Você precisa recomendar uma solução de implantação na nuvem de todos os aplicativos. Bem parecido com a anterior, né? O que você recomenda? IaaS, infraestrutura. Sua empresa planeja migrar todos os seus hardwares, todos os seus dados e recursos para a Azure. O plano de migração da empresa afirma que apenas soluções de plataforma como serviço devem ser usadas. Você precisa implantar um ambiente Azure que atenda o plano de migração. O que você deve criar? Azure App Service and Azure SQL Database. O que um cliente fornece em um modelo de software como serviço? Dados da aplicação, gente. Se é SaaS, imagina a Netflix. O que você fornece para a Netflix? Seu usuário e senha, seus dados. Beleza, gente? Então, ó, espero que tenham gostado, tá? Vocês desculpem a correria, mas é porque essas questões da Microsoft são muito grandes, muito repetitivas, tá? Então, vocês vão poder ir avançando e parando, tá bom? Logo, logo a gente deve fazer mais três simulados, mais dois simulados iguais a esses. Devemos ter 150 questões, tá? Lembre-se que é uma prova conceitual e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Lembra que nós não somos os donos da verdade. Se eu tiver errado alguma questão, pode falar nos comentários mesmo, tá? Que a gente vai e corrige se for o caso. E se pode questionar que a gente vai debater. Beleza? Lembre-se que sempre vai ser tudo nosso e nada deles.